Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui hoje, hora 9 horas e 18 minutos, para a nossa live teológica, né? Conforme nós falamos aí na última segunda-feira, nós pretendemos aí, durante as segundas-feiras, estarmos aqui gravando lives teológicas, falando aí um pouquinho da teologia, dos principais assuntos, das principais doutrinas da palavra do Senhor nosso Deus. Na semana passada nós começamos a falar um pouquinho da teologia, né? Da importância aí, de se aprender a teologia, e hoje nós vamos continuar o nosso estudo, né? As nossas lives teológicas. Como eu falei, a intenção, a princípio, é toda segunda-feira nós fazermos uma live. Toda segunda-feira. Não vou estipular horário, porque às vezes pode ser que alguma segunda, por algum compromisso ou por algum outro contratempo, a gente não consiga fazer a live, tá certo? Também não vou marcar horário, porque vai depender de, né? A gente quer deixar esse espaço aberto. Igual na semana passada, nós fizemos a live, era 7h30 da noite, se não me engano. Hoje nós já estamos fazendo um pouquinho mais tarde, porque hoje também eu estava de plantão, estava trabalhando. Então não tem como a gente também fixar um horário. Mas o dia que eu não conseguir fazer na segunda-feira, nós vamos fazer outro dia da semana. E, independente do horário, depois, né, logicamente, as lives ficam também gravadas para que os irmãos possam estar assistindo depois. Então, quem não assistir a live ali naquela hora, mas depois vai ficar gravado o conteúdo, e a gente também depois vai compartilhando esse conteúdo aqui no Face mais vezes, né, para que as pessoas possam estar vendo. Então, nós estamos aí aguardando os irmãos a chegarem, estamos fazendo aí alguns convites. Você aí nos ajude também a convidando, né, as pessoas para estarem assistindo e aprendendo. Hoje nós vamos falar sobre teontologia. Vamos falar aí sobre o estudo acerca do ser de Deus. Vamos começar um estudo nessa área e vamos, logicamente, não vai ser apenas em uma aula, né, em apenas uma live teológica. Provavelmente, para nós falarmos aí desse tema, vai umas 3 segundas-feiras, né? E com certeza eu creio que nós temos aí muito para estar aprendendo, tá certo? E a você que vai estar aqui conosco, que vai estar presente na nossa live, vai ser um prazer estar recebendo você, que você possa aí curtir, possa comentar, possa compartilhar para que mais pessoas possam estar vendo. Nós já fizemos aqui bastante convite, mas vamos aí para a nossa live teológica desta segunda-feira, sem perder tempo, já estamos aí há 5 minutos conversando. Então a nossa proposta nessas próximas segundas-feiras, nas lives teológicas, é nós falarmos sobre a teontologia, que é o estudo sobre o ser de Deus. Hoje nós vamos abordar mais especificamente teorias inadequadas ou teorias equivocadas a respeito de Deus, da relação dele com o mundo, com as pessoas, né? E na semana que vem nós vamos dar continuidade. Então eu creio que esse assunto da teontologia, que é o estudo sobre Deus Pai, nós vamos falar aí umas 3 segundas-feiras, 3 ou 4 segundas-feiras, que é um assunto muito rico, tá certo? E a gente quer dividir bem os assuntos para não ficar tudo muito misturado, né? Às vezes chega aqui, joga aquele tanto de informação e não se consegue captar. E a gente precisa aprender. O ensino ele tem que ser
aprendido. Então não adianta nós chegar aqui com 1001 informações, passar 1001 informações e elas não serem captadas. Então por isso que a gente tem preferido, nessas lives que vamos fazer às segundas, picar bastante o assunto, dividir bastante o assunto, nem que a gente fique bastante segundas-feiras falando a respeito do tema, mas vai ser aulas que vão ser mais bem aproveitadas, porque vai se falar mais especificamente sobre os assuntos, né, e não vai ter aquela pressa para ficar, né, para que a gente termine o assunto. Então, depois nós vamos falar sobre a cristologia, que é a doutrina, né, a respeito de Jesus Cristo, a doutrina a respeito do Filho, e por fim nós vamos encerrar com a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, eu calculo aí que a gente vai ir algumas semanas falando a respeito desses temas, quando chegar na cristologia também, que é um assunto muito importante, né, um assunto muito amplo, muito vasto, com discussões teológicas desde os primórdios da história da igreja, né? Principalmente quando nós fomos falar sobre as duas naturezas de Jesus, sobre a união hipostática. Então é um assunto muito interessante. Pneumatologia também, quando vai falar sobre o Espírito Santo, né, o papel dele na salvação, o papel dele, né, quanto à comunicação dos dons espirituais, os carismas para a igreja de Jesus Cristo. Então eu gostaria muito que você que gosta de aprender da palavra de Deus, que você pudesse estar comigo, que você pudesse acompanhar essas lives, esses vídeos. Se não puder, no momento ali que está sendo feito, acompanhe depois, porque a live vai ficar gravada, embora agora eu estava vendo uma configuração aqui, parece que ela não fica mais gravada por tempo indefinido nem determinado. Parece que depois de 30 dias o Facebook está retirando as lives do ar, mas esteja conosco aprendendo, esteja conosco aí, buscando mais do conhecer de Deus, do conhecimento de Deus, porque quando a gente está aqui, a gente vai crescendo juntos, né? Eu estou aqui compartilhando o conhecimento, mas eu também estou aprendendo com vocês, estou aprendendo com os irmãos, e é um prazer, é uma alegria poder estar aqui, né? Essas segundas-feiras, igual eu falei na semana passada, a gente tem até a intenção, meus irmãos, de nós voltarmos com o curso teológico. Eu ministrei o curso teológico por 12 anos aqui em nossa congregação, né? No momento não tem núcleo, mas vamos voltar. Quem sabe aí mais breve possível a gente volta com o núcleo de teologia. Então vamos lá, vamos para o assunto de hoje. Teontologia, a doutrina de Deus Pai. Então, para falar especificamente de Deus Pai, criou-se esta palavra, né, teontologia. Por quê? Porque como a gente viu na semana passada, na live anterior, a palavra teologia, embora se você pegar ali as palavras teo significa Deus e logia significa estudo, mas a teologia como um todo, ela não abrange só o estudo a respeito de Deus, a respeito do Pai. O estudo da teologia, ela vai abranger todo um conjunto, né, das verdades que estão aí reveladas na palavra de Deus. Então ela vai abranger todas as doutrinas bíblicas de uma forma mais geral. Agora, quando você fala teontologia, você já está especificando o estudo, que é, então, a respeito da pessoa de Deus Pai, ou a respeito da pessoa do ser de Deus, né? Então, a teontologia é a doutrina de Deus, do ser de Deus. Porque a gente sabe, né, nós cremos numa trindade, então, né, existe um só Deus, subsistente aí em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Então, quando nós formos estudar teontologia, nós vamos estar estudando sobre Deus, sobre, né, aí, como se diz, vamos estar estudando essa trindade, né? Embora, como eu falei, depois de forma
específica, nós vamos estudar separado o Filho e também o Espírito Santo, tá certo? Mas vamos lá, eu quero falar aqui com vocês a respeito hoje de teorias inadequadas a respeito de Deus. Há vários sistemas de crenças. Eu tô tomando como por base o livro nosso do CETAD, que era o curso que a gente dava aqui, né, de teologia. Há vários sistemas de crenças em Deus que divergem dos ensinos bíblicos e inúmeras tentativas de explicar o relacionamento dele com o universo e o homem. Essas teorias inapropriadas levam o homem a se distanciar do Criador, como veremos. Então vamos falar aqui primeiro sobre o ateísmo. O ateísmo vem de duas palavras gregas, da partícula negativa a, que significa negação ou privação, e de theos, Deus. A ideia é da negação do Senhor, isto é, Deus não existe. Essa palavra aparece apenas uma vez no Novo Testamento, com o sentido de sem Deus, está em Efésios capítulo 2, versículo 12, e não de negação da existência divina. Então, vamos lá. Hoje nós temos aí o ateísmo. O ateísmo, ele nega a existência de Deus. Diz que Deus não existe. Que Deus às vezes, alguns falam, uma invenção do homem, o homem necessitou criar a Deus, mas que Deus não existe. Hoje nós temos aí muitas pessoas, né, que se declaram ateus. Eu estava fazendo uma pesquisa aí no ano de 2010, no censo que houve, quase 650 mil brasileiros se declaravam ateus. Quase 615 mil brasileiros. Dava ali na época 0,3% da população brasileira. No censo de 2022, não houve aí uma pesquisa mostrando a porcentagem de ateus, mas calculou-se que as pessoas que se declaram sem religião têm crescido muito no nosso país. Então, em 2022, 14% dos entrevistados, das pessoas, da população, melhor dizendo, era considerado pessoas sem religião. E quando isso ia para pessoas mais jovens, quando se fazia uma comparação com a faixa entre 16 a 25 anos, esse número podia aumentar, chegava a aumentar para 25%. Então, hoje nós temos muitas pessoas, hoje a internet aí tem dado voz, a várias pessoas, e o ateísmo está muito presente aí nas redes sociais. E muitos jovens têm se interessado por essas ideias, vamos dizer, ateias, de que Deus não existe, de que Deus é uma invenção, mas, irmãos, nós sabemos que Deus, ele existe. Às vezes as pessoas acham, é loucura crer em Deus. Uma vez eu conversava com uma pessoa que ela disse que era loucura crer em Deus. E eu respondi que mais loucura é não crer em Deus. Porque tem um texto bíblico que diz, diz o nécio, diz o louco em seu coração, não há Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós vamos ver, inclusive nós vamos ter uma live aqui, deixa eu ver se já é da próxima semana. Já a partir da próxima semana, nós já vamos falar sobre isso. De que há argumentos lógicos, há argumentos racionais que explicam a existência de Deus. Não é loucura, não é uma fé cega, Nós vamos ver que existe, nós temos como provar até com argumentos que apelam para a razão, que apelam para a lógica, que Deus existe. Quando você olha lá, por exemplo, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, se eu não estiver enganado, Paulo ele fala que o testemunho de Deus está desde os primórdios na natureza, a assinatura de Deus, para que nenhum homem seja indesculpável e diga que nunca conheceu a Deus ou Deus nunca se revelou a ele.
Tá certo? Porque o Deus a quem nós servimos não é um Deus que se esconde, é um Deus que se revela. E nós temos dois aspectos da revelação, que é a revelação geral, ou a revelação comum, e nós temos aí a revelação especial. A revelação geral, ou revelação comum, é a de que Paulo vai tratar lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, que é a respeito dessa assinatura de Deus na natureza e também na consciência humana. Mas quando o homem ele olha para a natureza mostra o poder de Deus. A natureza revela o poder de Deus. A natureza revela a existência de um Criador. Então, meus irmãos, só de nós olharmos para o céu, já dá para ver a existência de Deus. Logicamente, a gente entende que por causa aí a gente já entra naquele aspecto da soteriologia, por causa da condição humana, da sua natureza pecaminosa, ele não consegue entender essa revelação, ele perverte essa revelação. E aí vai chegar o que Paulo fala mais lá para frente. E depois eu vou tocar também mais nesse assunto. Ao invés de adorar o Criador, eles acabam adorando a criatura. É por isso que nós precisamos da revelação especial. Qual que é a revelação especial? É a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Palavra de Deus. Sem pregação da palavra de Deus, não tem como a fé nascer no coração da pessoa. Então, nós temos a revelação especial que vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus revelada para nós. Nela está, fala sobre Deus, fala sobre os seus planos, sobre os seus projetos, fala sobre o que Ele tem para nós, como Ele nos salvou, os seus projetos, aquilo que Deus quis se revelar para nós. Ele revelou na tua palavra. Nós temos a revelação especial através de Jesus Cristo, porque o autor aos Hebreus fala que nos tempos antigos Deus falou através dos profetas, através de diversas formas com o teu povo, mas agora ele falava através do Filho. Jesus ele veio revelar o Pai, ele veio revelar a vontade do Pai. Quem quer ver o Pai ou quem quer chegar até o Pai é só olhar para Jesus, porque ele é a imagem exata do Ser de Deus. Isso nós vamos falar depois com mais propriedade na matéria de Cristologia. E por fim, nós temos aí o Espírito Santo, que ele que converte o nosso coração, que trabalha em nosso coração para que nós possamos compreender as verdades que a Bíblia e que Jesus Cristo através da sua vinda nos revelou. Então, meus irmãos, essa questão de que Deus não existe, de que Deus é uma invenção do homem, porque o homem se viu na necessidade de criar um Deus, isso daí, irmãos, é conversa para boi dormir, tá certo? As principais objeções que os ateus fazem a respeito da existência de Deus, eu creio que a maioria aqui conheça. Alguém aqui já teve, quem sabe, a oportunidade de conversar com pessoas que são ateus, colocam muito em xeque a existência de Deus em relação à questão do problema do mal, Gostam de tocar muito nesse assunto. Mas se Deus existe, por que existe tanto mal no mundo, Apelam para essa questão do problema do mal. Se Deus ele realmente existe como vocês pregam, por que há guerras? Por que há mortes? Por que há sofrimento? Por que crianças inocentes perdem a vida aí nessas guerras que existem? Porque acontecem tantas atrocidades no mundo. Então essa é uma objeção que eles fazem, que colocam. Outra objeção que eles fazem é a questão que dizem ser ilógico. Crer num Deus da forma que nós pregamos, com seus atributos, com as suas virtudes, com tudo que pertence a Ele. É ilógico. Mas, irmãos, existe muita coisa
que realmente nós não vamos conseguir responder pela lógica humana. Porque Deus ele é transcendente. Deus está além de tudo aquilo que a gente possa imaginar. Inclusive a gente vai estudar, em uma dessas lives teológicas, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. Existem os atributos comunicáveis, que são atributos que tem em Deus e que Deus colocou no homem. Mas existem atributos incomunicáveis, que são atributos que pertencem somente a Deus e mais ninguém. Pertence só a Ele, pertence só à divindade, como a eternidade, por exemplo. O homem ele é imortal, ele tem imortalidade, porque ele tem um início. Agora, Deus não tem início, sempre existiu. Logicamente, para a mente humana, isso não é fácil de conceber, não é fácil de assimilar essa verdade, porque todo dia nós estamos vendo gente nascer e gente morrer. Então nós estamos acostumados com isso. Mas o fato de nós não compreendermos uma verdade bíblica, o fato de nós não compreendermos Deus na sua essência, na sua transcendência, não quer dizer que isso seja argumento para falar que o Criador não existe. Então nós precisamos ter cuidado aí com o ateísmo, E tem várias outras argumentações que pode usar, mas como acreditar que o Deus que vocês pregam é o Deus verdadeiro? Afinal de contas, nós temos várias religiões no mundo, Afinal de contas, nós temos várias divindades que são adoradas pelos 4 cantos do mundo. Aí nós caímos naquela questão do relativismo, Às vezes querer relativizar as coisas. Os princípios universais são os mesmos, mas como saber aonde está a verdade? Tudo isso é invenção humana, Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de argumentação. Olha só, na prática, o ateísmo é um modo de vida sem relação alguma com a crença em Deus. Seus adeptos vivem como se ele não existisse. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas suas cogitações são: não há Deus. Está lá em Salmos 10:4. Contudo, mesmo se autodenominando ateus, não consegue explicar o vazio de suas almas. Os ateus não conseguem entender sequer o que se passa com eles mesmos. No entanto, ainda que haja alguém que admita não sentir necessidade de Deus em sua vida, isso jamais invalidará a inquestionável realidade da existência dele. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Isso aqui é um ponto que nós precisamos entender. Deus, ele vai existir, e Deus, ele existe, independente de eu crer ou não. Preste bem atenção. A Bíblia, seus primeiros versículos, ela não começa como um tratado teológico aonde Moisés tenta lhe explicar a existência de Deus. A Bíblia não começa com Moisés tentando explicar que Deus existe, tentando provar para os seus leitores que Deus existe. Não. A Bíblia começa dizendo: no princípio Deus criou os céus e a terra. O texto sagrado não vai entrar ali em detalhes de como Deus passou a existir, ou como eu falei, tentar comprovar essa existência de Deus. Isso é inquestionável. No princípio, Deus criou e ponto. Se o homem crê, bem. Se o homem não crê, isso não vai mudar nada em relação ao que Deus é, ao ser de Deus, a essência de Deus, que é o que nós estamos falando aqui hoje, nessa noite. Teontologia, Tel, Deus, onto, fala sobre ser, natureza, logia, estudo. Então nós estamos estudando a natureza do ser de Deus. Precisamos entender isso. Porque às vezes nós também ficamos, nesse afã, eu tenho que provar para a pessoa que Deus existe, não sei o quê. Irmãos, a única pessoa que pode, o único ser que pode convencer alguém da existência de Deus é o Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte, nós falamos da palavra de Deus, nós mostramos os textos bíblicos
que apontam Deus, que apontam a sua obra, né? Nós falamos da obra de Jesus, do que ele veio fazer, mas quem pode convencer e quem convence é só o Espírito de Deus. Então, o homem acreditando ou não acreditando, ele jamais deixará de ser Deus. A sua essência não muda, né? Ele não vai ficar menos forte. Ah, agora eu tô menos forte porque o povo não acredita em mim, né? Não é assim. Ou agora ele tá com força porque o pessoal tá acreditando nele. Ele continua sendo. Quem precisa de Deus somos nós. Quem precisa de Deus é o ateu. Quem precisa de Deus sou eu. Todos nós é que necessitamos. Porque existe sim. Aí para nós sim. Há uma diferença estarmos a peso, né? Quando eu estou com ele e quando eu não estou com ele. Mas Deus, irmãos, na sua essência, ele é o mesmo. E para ele, se o mundo inteiro resolver não crer nele, nada vai mudar. Ele vai continuar sendo quem ele é. Tá certo? Se você conhece alguma pessoa que é ateu e já teve oportunidade de conversar com um ateu, né? Você sabe do que eu estou falando. Eles são, às vezes, ferrenhos nos debates. Alguns ateus, inclusive, têm até uma boa argumentação e podem aí pegar, às vezes, desprevenidos um cristão que, às vezes, não seja tão preparado no estudo, né? No conhecimento da palavra de Deus, tá certo? Eu já tive a oportunidade em grupo de teologia de estar falando com uma pessoa ateu, né? Até na época foi uma experiência interessante. Ele chegou, ele não estava se dando bem lá com o pessoal, e depois nós chegamos e tentamos começar um diálogo com ele. Esse diálogo extrapolou até um pouco do grupo, porque depois ele foi tirado do grupo. Mas depois eu chamei ele no privado e a gente continuou, porque eu tentei trazer até para esse lado dos argumentos racionais que nós vamos estar vendo aqui na próxima live, né? Mostrando para ele que não é tão irracional assim como ele pensava, né? Crer em Deus. E que nós possamos orar, irmãos, nós possamos orar por essas pessoas, que nós possamos amar e, como eu disse, pregar a palavra com amor, falar com amor, mas tendo sempre esse entendimento. Não é nós que vamos convencer. Não é por força, não é por violência. É pelo Espírito Santo de Deus. Tá certo? A nossa missão é semear. Sempre falo. A missão minha, a missão de todos nós é semear. É regar, porque tem uns que semeiam e tem outros que rega. Mas a Bíblia fala que quem dá o crescimento é só Deus. Então, joga a semente, rega a semente, mas confie de que o crescimento, a mudança de mentalidade, de pensamento, só vem através da revelação especial, através da ação do Espírito Santo. Então, mais do que falar com o ateu, que debater com ele, tentando mostrar as verdades da palavra de Deus, ore por ele, interceda por ele, para que o Espírito Santo possa abrir os olhos dele e ele possa enxergar as verdades a respeito de Deus, tá certo? Nós temos também o agnosticismo. Vocês vão ver que o agnosticismo ele é muito parecido com o ateísmo, mas há uma diferença que nós vamos destacar aqui. O que é o agnosticismo? É a negação do conhecimento, grego gnosis, né? A palavra gnosis no grego é conhecimento. Nós já vimos que essa palavra né? Ela significa negativa, ela significa uma negação. Então, agnosticismo, partindo desse princípio que A é negação e gnosis é conhecimento, então o agnosticismo é a negação do conhecimento. Mas o que o agnosticismo ele vai falar? O termo agnosticismo foi empregado pela primeira vez pelo biólogo e filósofo inglês Thomas Euclides
Desapontado com as declarações dogmáticas da Igreja, que lhe pareciam sem fundamento, recusou-se a opinar sobre temas teológicos. Euclides usou a palavra em questão a fim de expressar a ideia de crença suspensa, de quem não crê nem deixa de crer. Por consequente, os agnósticos não têm opinião formada sobre Deus, não negam nem afirmam a sua existência, não são contra nem a favor do Todo-Poderoso. Resumindo, no popular, são em cima do muro, né? São em cima do muro. Então, o agnóstico, ele trabalha com essa ideia de negação do conhecimento. Então, ele fala o seguinte: não tem como provar que Deus existe, mas também não tem como provar que ele não existe. Então, fica naquele meio termo, no em cima do muro, como o autor aqui bem usa a palavra crença suspensa. Então, ele vai dizer, se você encontra um agnóstico, ele não vai falar que crê, logicamente, mas ele também não vai falar que não crê, porque ele diz que não tem como saber sobre essa situação. Então, qual que é a diferença do ateísmo para o agnosticismo? O ateu, ele vai bater o martelo. O ateu, ele vai dizer: Deus não existe. E ponto final. Deus não existe. Deus é uma invenção. Foi criada aí pela mente humana. Agora, se você topar com um agnóstico, ele vai vir com essa conversa de: não é que eu não acredito. Eu não tenho como provar que ele existe. Eu não tenho evidências para comprovar a sua existência. Mas, por outro lado, eu não tenho como comprovar a sua não existência. Então, eu prefiro não opinar sobre o assunto. Eu prefiro não bater o martelo sobre o assunto. Então, isso é muito importante, a gente entender essa diferenciação, porque hoje nós vemos muitas pessoas que, quando você começa a conversar com elas, e elas começam a expressar o pensamento delas, você vê que elas não são ateias. Elas são agnósticas, porque elas têm a crença suspensa. Elas ficam em cima do muro. O ateu não vai ficar em cima do muro. O ateu não vai ficar ali balançado entre duas opiniões. Ele vai ser taxativo, tanto que a palavra, nós vimos aqui, A é negação. E Theo, né? Theo é Deus. Então, ateu é negação de Deus. Deus não existe. Agora, o gnosticismo é negação do conhecimento, porque a palavra gnose é conhecimento. Então, eu estou dizendo que eu não sei. Então, por eu não saber se Deus existe, ou por não saber com provas que Deus não existe, eu então fico aí sem opinar nesse assunto, ou como eu disse, em cima do muro, né? Então essa é uma situação que muitas pessoas hoje têm vivido, muitas pessoas têm aí partido para o lado do agnosticismo. Às vezes ele lê muito, estuda muito. A gente toma muito cuidado, né, irmãos? Principalmente a gente que gosta de estudar além da palavra de Deus, né? Estudar outros livros, outras religiões, estudar outras culturas, a história como um todo. A gente tem que tomar muito cuidado, ser sempre muito seletivo, estar sempre firmado a nossa fé em Deus, na palavra dele, tendo ela como a verdade, né? Porque eu já conheci pessoas que foram para a igreja, tá certo? Que foram para a igreja, se converteram, até antes de batizar ali na igreja, já tinham passado por outras seitas pseudo-cristãs, mas ali chegaram na igreja, batizaram, ficaram firmes por algum tempo e depois pararam de ir devido a muita coisa que assistia, a muita coisa que lia,
e acabava não filtrando direito essas coisas, né? Então começou a questionar demais a Deus, começou a questionar demais a Bíblia. Então vamos ter filtro, vamos ver certinho o que a gente vê e sempre ter a nossa fé firmada em Deus e na sua palavra, e não vai ter perigo da gente se apostatar nesse sentido, né? Apostatar doutrinariamente falando, ao ponto de nós dizermos, né? Porque nesse caso aqui eu tô falando de pessoas que já creram, né? Então você vai ter dois tipos de pessoas. Você tem aquela pessoa agnóstica, que começa ali esse agnosticismo desde a sua juventude, né? Mas você vai ter muitas pessoas que abraçaram já a fé e que hoje colocam algumas dúvidas, né? Diante de algumas coisas, diante de algumas situações, diante daquilo que estudou, que viu. Às vezes não vai se tornar um ateu, mas pode se tornar um agnóstico, né? Nessa forma de pensamento aí, de crença suspensa, tá certo? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Se por um lado existe os que afirmam que Deus não existe, ou que não é possível dizer que Deus exista ou não exista, enquanto tem uns que negam a realidade da divindade, outros acreditam, mas já ferem o que nós temos aí como monoteísmo, né? Deus é revelado como o único Deus verdadeiro. Tá lá em Deuteronômio 6:4, né? Ouça Israel, o Senhor é o único Deus. Mas hoje nós temos aí o politeísmo, né? O que é o politeísmo? É a prática da adoração a mais de uma divindade. Esse vocábulo vem da língua grega polis, que significa muito, e theos, Deus. Isso significa que o politeísta serve e adora a vários deuses. Não se trata do simples fato de ele reconhecer a existência daqueles, e sim de obedecer a um sistema oposto ao monoteísmo, né? Então, o monos. Monos vem do grego, significa único. Então, o monoteísmo é o único Deus. Adora, serve a um único Deus. Já o politeísmo, ele vai adorar a vários deuses. Geralmente, as religiões politeístas, elas têm todo um panteão, né? Ela deu uma falha aqui, meus irmãos, na live, mas agora voltou. Então, o politeísmo, ele tem um panteão, né? Ele tem um panteão ali, um conjunto organizado de divindades, e cada divindade ali, às vezes é independente, tem as suas próprias características, tem as suas próprias funções, e todos eles ali são adorados, são venerados. Você pega, por exemplo, na época dos cananeus, né? Uma divindade que era bastante venerada era Baal. E como eu falei, ele tinha ali a sua característica, a sua função específica, que no caso ali Baal era considerado o deus da chuva, ou o deus da fertilidade, né? Então é até interessante quando você tem esse entendimento que Baal era considerado por muitos ali como o Deus que trazia chuva ou que trazia fertilidade, porque quando Elias surge no cenário ali da nação de Israel, né, no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, ele faz aquele desafio, né? Ele diz que não vai chover enquanto ele não falar. Então, ou seja, ele está ali desafiando Baal. Só que Baal manda chuva, não vai chover enquanto eu não falar, né? Mostrando que o Senhor é quem manda, o Senhor é quem dá a ordem. Agora, veja só, existe um sistema muito próximo aí do politeísmo, que é parecido, que é o enoteísmo. Quer ver? O politeísmo, ele vai crer na existência de vários deuses. Vários deuses vão ser adorados em conjunto ao mesmo tempo. Agora, o enoteísmo, esse termo vem do numeral grego en, que significa um, e de theos. Theos a gente sabe que é Deus. Foi empregado por Max Miller, historiador das religiões alemão, a fim de indicar o sistema de adoração a um só Deus, admitindo todavia a existência de outros deuses. É, pois, um sistema que se situa paradoxalmente entre o monoteísmo e o politeísmo. Então, veja só, o monoteísmo fala, existe um só Deus, e ponto. O politeísmo vem e diz, existe
vários deuses. E esses vários deuses são adorados e são honrados de acordo com suas características, com as suas funções específicas. Agora, o enoteísmo ele é como se fosse um meio termo. Ele adora a um só, o enoteísta adora a um só Deus, a uma só divindade, mas ele reconhece a existência de outras divindades. Deu para entender? Então, o politeísta, vários deuses, adorados ao mesmo tempo, adorados em conjunto, independentes, podem colaborar entre si, podem brigar, fazer guerra entre si, tá certo? Agora, o enoteísmo, não, o enoteísmo vai reconhecer que existe outros deuses, que existe outras divindades, mas não vai adorar todas as divindades. Vai adorar a uma só divindade, vai focar na adoração ao único Deus, mas não ignorando a existência das demais. Então isso daí é o enoteísmo. O politeísmo, irmãos, o enoteísmo, né? Essa visão de que exista muitos deuses, é como eu já falei agora ali atrás, isso daí é porque o homem ele não entendeu, ele não entende a revelação de Deus através da natureza, por causa da sua natureza pecaminosa, corrompida, né? A raiz do politeísmo, a raiz da idolatria, está ali explicado em Romanos capítulo 1, no versículo 18 em diante. Deus desde os primórdios. Volto a repetir, eu gosto demais desse texto. Porque esse texto responde à clássica pergunta. E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, como que vai ficar para eles? Romanos 1, capítulo 1, do versículo 18 para frente, mostra isso, ensina isso. Como vai ficar para eles? Eles tiveram a revelação da natureza. Eles têm a revelação da natureza. Que desde os primórdios mostra a assinatura de Deus, mostra o poder de Deus, mostra que existe um Criador. Mas o que Paulo fala? O que o homem fez? Ao invés de adorar o Criador, passaram a adorar a criatura. Tá certo? Então aí está a raiz da idolatria. Aí está a raiz do politeísmo. Deus mostrou, ou mostra o seu poder através das estrelas que foram criadas, mostra o seu poder através do sol, através da lua. E ao invés do homem parar, olhar para o céu e dizer, existe um Deus que criou todas essas coisas, vamos adorar esse Deus, vamos adorar o Criador, não. Ele adora a estrela, ele adora a lua, ele adora o sol e diversas outras divindades que existam por aí. Existem muitas religiões politeístas com os seus aí panteões de deuses. E nós adoramos a um só Deus. Existe um só Deus e Senhor. Né? Existe um só Deus e Senhor. Como eu falei, esse Deus que nós acreditamos é um só, subsistente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Trindade é algo aí que é um dos temas mais difíceis, eu considero, da doutrina bíblica, e que precisa ser bem explicado, irmãos. Porque o que eu vejo de gente também ensinando aí, abobrinha, negócio da Trindade, é tudo menos Trindade. Tem uns que a forma como ensina parece que é triteísmo. E se é triteísmo, você já cai no politeísmo. Então nós temos que... É um tema que ele é complexo, mas que precisa ser bem compreendido. Principalmente quem é mestre. Principalmente quem é pastor, para ensinar para a igreja. Para não ensinar errado, para não fazer o povo ficar politeísta. Existe um só Deus, um só Senhor. Mas esse Senhor, esse Deus, ele subsiste eternamente em 3 pessoas iguais, né? Distintas, sim, porque o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito é outro, mas iguais, um só Deus, um só pensamento, uma só vontade, um só decreto, uma só ação, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, até esse livro que eu estou falando, fala um pouquinho sobre a Trindade. Quem sabe até no fim desse ciclo a gente
fale um pouco sobre isso. Mas a Trindade é o que eu tenho falado, é um assunto que a gente precisa ser bem didático. Porque se a pessoa ela não souber explicar, como eu vejo muitas pessoas fazendo aí confusão, acaba, na verdade, trazendo mais confusão para as pessoas. E o propósito desse estudo que nós estamos fazendo aqui, dessas lives, às segundas-feiras, é o propósito de esclarecer, de trazer entendimento, de trazer conhecimento. Mas vamos correr aí que nós já avançamos em 46 minutos de live. Quero falar mais sobre 2 pensamentos. Panteísmo. Os defensores dessa teoria possuem a identidade do Todo-Poderoso com o universo. Trata-se da crença filosófica ou religiosa do hinduísmo, a qual esteve presente nos pensamentos grego e romano. Resumindo, o panteísmo, a palavra pan, significa tudo ou todo. Então, em resumo, o que é panteísmo? É aquela célebre frase, Deus é tudo e tudo é Deus. Então, o panteísmo alega que coloca Deus como se fosse uma força impessoal. Deus não é um ser pessoal como a Bíblia fala, ou como nós acreditamos. É um ser pessoal que tem desejos, que tem vontades, que tem sentimentos. Não, o panteísmo vai lá e coloca Deus como se fosse uma força, como se fosse uma energia. Afinal de contas, Deus é tudo e tudo é Deus. Então a natureza é Deus, faz parte da divindade. Uma árvore é Deus, faz parte da divindade. O homem é um Deus, faz parte da divindade. E isso, de uma certa forma, essas ideias acabam afastando as pessoas do Criador. Porque se eu sou Deus também, se eu faço parte da divindade, por que eu vou precisar de um Deus? De alguém acima de mim? Por que eu vou precisar de alguém para me salvar? Se eu sou a própria divindade. E outra, se eu sou a própria divindade, tudo que existe no universo é Deus, porque Deus é uma força impessoal, isso me afasta de Deus e de um relacionamento com o Criador. Porque eu só consigo ter um relacionamento com o Criador porque ele é um ser pessoal. Porque ele tem desejos, porque ele tem pensamentos, porque ele tem vontade, porque ele ouve, porque ele fala, porque ele se comunica. Agora, uma energia, uma força impessoal, ela não tem essa capacidade. Então, essa ideia do panteísmo está muito presente no hinduísmo. E no início dos anos 2000, muito se ouviu falar dela por causa da nova era. A nova era, final dos anos 90, início dos anos 2000, foi uma febre esse assunto. Dentro das igrejas havia várias palestras, Existia até muito exagero em algumas coisas, mas muito se falou a respeito desse tema. Depois de algum tempo, o pessoal parou de falar, mas para quem viveu essa época, final dos anos 90, início dos anos 2000 na igreja, vai já ter ouvido essa frase, que se falava nas palestras sobre a nova era, sobre cuidado com essa frase, com esse entendimento de que Deus é tudo e tudo é Deus, de que o homem é a divindade, que o homem é a sua própria salvação. Não, irmão, nós não somos a nossa própria salvação. Deus é a nossa salvação. Jesus é a nossa salvação. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E sem Ele nós não vamos para lugar nenhum. Sem Ele nós somos pó, nós somos cinza. E sem Ele nós estamos condenados ao inferno. Essa é a grande verdade. Por fim, nós temos aí o deísmo, para terminar. É a doutrina pela qual se afirma a existência de Deus, mas ao mesmo tempo assevera que Ele está muito longe de nós, a ponto de não se envolver com os assuntos humanos, como um relojoeiro que dá corda a um relógio e se esquece dele. É a doutrina dos epicureus, contrária ao teísmo, ensinado pela ortodoxia cristã. Ou seja, Deus não está longe de cada um de nós, e se interessado no ser humano. Então, deísmo, ou deísta, aí é com D de dado, viu? Não é teísta, com T de tel, É deísta, ou é deísmo, com D de dado. Ele vai trazer essa ideia, ele não nega a existência de Deus, mas ele nega que nós possamos ter um relacionamento com Deus, Ou seja, Deus ele existe, sim. É inegável a existência de Deus, mas ele está distante de nós. Não tem como nós termos um relacionamento com ele. Não tem como nós nos relacionarmos com ele. É como um relojoeiro
que como fala aqui, né, dá corda pro relógio, pronto. Então Deus ele fez o homem, Deus ele criou as leis da natureza e agora ele deixa o homem à sua própria sorte. Ele deixa que as leis da natureza, as leis daqui humanas sigam o seu próprio curso e ele não interfere em nada. Esse pensamento muitas pessoas têm, mas nós, irmãos, não podemos ir para esse lado. Daí nos afasta do Criador, daí nos afasta do relacionamento com Ele. Tá vendo? Todas essas teorias que eu falei aqui, elas nos afastam de um relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento legítimo. Porque se eu sou ateu, eu não vou ter relacionamento com quem eu não creio que exista. Se eu sou agnóstico, não tem como eu ter um relacionamento com Deus. Porque eu fico na crença suspensa. Não sei se ele existe, mas também não tem como provar que ele não existe. Se eu sou um politeísta, não tem como eu ter relacionamento com Deus verdadeiro. Um relacionamento legítimo. Porque eu adoro a vários deuses. E se eu sou enoteísta, por mais que eu reconheça que exista um só Deus e Senhor, mas eu admito a existência de outros. Como fica o meu relacionamento com Deus e com a verdade que existe um só Deus e só Senhor? Se eu sou panteísta, como eu já falei, se eu sou minha própria divindade, por que eu vou procurar um relacionamento com um ser superior? E agora, por fim, um deísmo. Deus existe, mas está longe. Não tem como eu ter contato com Ele. Então você vê que cada uma dessas situações é para tentar nos afastar de Deus e do relacionamento com Ele. E essa é uma grande mentira de Satanás. Deus existe, Ele não está longe. Deus ele está por perto. E Deus ele quer se relacionar com o ser humano. Deus ele quer se comunicar com o ser humano. Porque ele é um ser pessoal. Volta a bater nessa terra. O que é um ser pessoal, irmãos? Não é necessariamente que tem um corpo físico. O que faz de Deus uma pessoa? Não é necessariamente um corpo. Tem gente que pensa que Deus é uma pessoa porque ele tem um corpo. O que a Bíblia diz a respeito de Deus? Deus é espírito. Importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Mas o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Não é semelhança física. Isso daí é outra história. Aí vai entrar na aula quando nós vamos falar de atributos comunicáveis também de Deus, que ele comunicou ao ser humano. Então, o que faz Deus ser uma pessoa não é a existência de um corpo físico, porque ele tem um corpo físico. Embora nós sabemos que o Filho ele encarnou, então o Filho ele tem um corpo. Mas o que faz de Deus uma pessoa é ele ser um ser que tem sentimentos, que tem desejos, que tem vontades, que age, que se movimenta, que se alegra, que se entristece, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece, que se ira, porque a Bíblia fala que a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Então, meus irmãos, que nós possamos buscar o relacionamento com Deus, tendo esse entendimento de que Ele não está longe, mas Ele está por perto. E que a cada dia Ele quer se revelar a nós. A cada dia Ele quer se mostrar a nós. Tá? E se você conhecer alguma pessoa que se enquadra dentro desses pontos de vista, ore por essas pessoas. Ore para que a palavra de Deus venha estar impactando o coração delas. Para que o Espírito Santo venha estar trabalhando, venha estar convencendo elas. Porque, como eu disse, só o Espírito Santo pode convencer o homem. Só o Espírito Santo pode abrir os olhos. Assim como ele abriu os nossos olhos. Porque nós não estamos aqui porque nós somos bons. Nós estamos aqui porque nós somos mais inteligentes. Nós estamos aqui porque um dia Deus abriu os nossos olhos e nos fez enxergar essas maravilhosas verdades que eu tenho falado aqui para vocês, tá bom? Na semana que vem, na live de segunda, nós vamos falar sobre a existência de Deus e nós vamos aí nós vamos aí falar sobre esses argumentos racionais. Nós vamos falar aí sobre a intuição, sobre a razão, né? E quando nós entrarmos aí na razão, nós vamos partir para essa questão dos argumentos que confirmam a existência de Deus. Como eu disse, nós vamos ficar aí pelo menos umas
3, 4 segundas-feiras falando aí sobre a teontologia, a doutrina de Deus. E não vamos ter pressa, vamos falar aí devagar, vamos aí com calma, para que nós possamos assimilar ao máximo o estudo da palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Gilmar, uma bênção teu irmão juntamente conosco, o pastor, né? Vai estar conosco aí todas as segundas-feiras, é um privilégio. Você que esteve conosco aí nessa live, deixa eu ver quantos minutos que deu, 56 minutos, né? Tirando a introdução aí, a gente falou uns 10 minutos, 45 minutos praticamente de live, trazendo conhecimento bíblico, teológico. Se alguma coisa ficou em dúvida, pode perguntar depois, pode perguntar aí nos comentários, ou nos procure no privado, e com o maior prazer nós vamos estar explicando se houve alguma dúvida, se a gente às vezes não se expressou muito bem, né, em alguma situação, pode falar conosco aí que nós estamos aqui para ensinar, nós estamos aqui para servir e também para aprender com os irmãos, porque como eu disse, nós somos eternos aprendizes. Eu estou compartilhando aquilo que eu recebi, aquilo que eu aprendi, né, mas continuo aprendendo até hoje, nunca vou parar de aprender, sempre vou prosseguir em aprender para a glória de Jesus, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.